Então, gente, as desigualdades do mundo atual, tá? Revisão do capítulo 4, para quem não estava ali, quem está chegando, certo? Como vocês podem observar, essa imagem a gente trabalha bastante. Trabalhei com vocês. Também tem outras partes do mundo que as imagens elas se repetem, só mudam o lugar, tá? A gente pode ter esse contraste em uma mesma cidade, onde que nós temos uma população com um nível muito elevado e outra população com um nível elevado, né, financeiramente, né, e outra população onde que tem ali suas dificuldades, tá? Então a gente vê aqui, bairro do Morumbi, favela de Paraisópolis ao mesmo tempo, certo? Então, um contraste nós conseguimos ver em São Paulo, Morumbi um bairro um dos bairros mais caros do Brasil, tá? Um poder aquisitivo muito alto. Favela de Paraisópolis tem aqueles mesmos problemas, né, que nós encontramos em favelas, falta de estrutura, saneamento, as casas não têm uma organização ali para serem construídas, né, construída uma do lado da outra. Então, é dessa forma que nós conseguimos ver essas desigualdades. Isso se repete, principalmente nos países subdesenvolvidos ou emergentes. Por que a gente vai ter mais em países subdesenvolvidos e emergentes? Devido à desigualdade na distribuição de renda, certo? Por mais que nós temos aí um PIB, o Brasil sendo uma das 10 principais economias do mundo, a renda é distribuída desigualmente, tá? Então, por isso que a gente tem essas paisagens. Isso, como que a gente descobre isso? Pela medição do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente consegue ver a diferença que tem ali de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido e emergente. Por isso que ele é considerado um país emergente. O IDH do Brasil é considerado alto, porém, a sua distribuição de renda é muito desigual. Por isso que a gente tem esses contrastes, diferente de países ali desenvolvidos. Por mais que tenha uma população que ela seja ali carente, ela tem condições, né, de vida melhores que a população carente do Brasil, tá? São economias diferentes, né? São modelos diferentes de organização, tá? Mas aí vocês vão falar, então nos Estados Unidos, na Europa não tem favela? Tem favela, só que é um modelo diferente, não é que nem no Brasil, tá? Não tem pessoas que moram na rua? Tem pessoas que moram nas ruas, sim, tá, gente? Todo lugar a gente vai ter, tá? Em todos os lugares, ainda mais com o sistema econômico como que ele é organizado. As desigualdades socioeconômicas mundiais, né? Então, a desigualdade socioeconômica mundial ela pode ser verificada ali nas paisagens por meios de contrastes, que nem a gente viu na paisagem anterior. Que a gente vê ali tem o contraste da diferença de um lugar para o outro, né? Em uma mesma imagem, um mesmo local. De acordo com as estimativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2013, cerca de 767, milhões de pessoas viviam com menos de dólar e 90 centavos de dólares por dia. Tá? Então, olha, menos de 2 dólares por dia, 767 milhões de pessoas viviam. Tá? Onde que estão essa maior quantidade de pessoas? Nos países subdesenvolvidos. Tá? Nesse mapa, vocês observam o quê? Nós temos ali 1990, 2013, tá? A proporção da população abaixo da linha da pobreza. Então, observam como que a gente tem ali uma diferença, né? Na Ásia Oriental e do Pacífico. Oriental e do Pacífico, que é aqui onde tem a China, tem a Indonésia, né? Tem alguns países, certo? Esses países, o que aconteceu? Passaram por um processo de industrialização. Então, por isso que a gente tem ali a diminuição de 62% da população para 4% da população. Tá? Passou por um processo de industrialização muito rápido. Tá?
China com a ajuda do Japão, Indonésia com a ajuda dos Estados Unidos, e assim essa, essa população foi se reerguendo, né? Então nós temos ali processo de industrialização que ocorreu principalmente ali nesse período, tá? Trouxe o quê? Diminuição das pessoas na linha da pobreza, tá? África subsaariana não mudou muita coisa, de 55% para 44%. Por quê? O continente africano ele ainda é um continente muito rural, tá? E, além de ser um continente rural, ele não possui investimentos, tecnologias. Então, por isso que a gente tem ainda ali uma quantidade muito grande, certo? De pessoas que vivem ainda abaixo da linha da pobreza. Sul da Ásia, de 44% para 15%. Então, o sul da Ásia está começando a se desenvolver agora, tá? Ele passa por um processo de desenvolvimento e industrialização neste período ele está passando. Por isso que a gente tem essa questão ali das pessoas ainda que possuem ali 15% da população na linha da pobreza. América Latina e Caribe. América Latina e Caribe também, ó, 4%, diminuiu bastante, né? Diminuiu 7%. Por quê? Devido também ao processo de industrialização, a modernização da agricultura, tá? Então a gente tem aqui um processo que faz com que essa população e aí também programas sociais, tá, gente? Programas sociais por parte do governo também ajudam nessa diminuição da linha da pobreza. Oriente Médio e Norte da África. O Oriente Médio e Norte da África já possui uma população menor, tá? Devido ali às características climáticas que tem nesses países. E com a ajuda da extração do petróleo, o que acontece? Aumento ali na renda dos países, né? Na distribuição de renda dos países. Com isso também a linha da pobreza acaba baixando. Europa e Ásia Central. Então, toda a Europa e a Ásia Central, né? O que acontece? Também muito baixo o número de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, 2% da população. Por quê? Devido aos investimentos, devido à industrialização. A Europa foi o primeiro continente ali até a industrialização, né? Devido ali no ter iniciado no Reino Unido, tá? Na Inglaterra. Então, nós temos ali essas diferenças. Então, nós temos ali uma menor população, uma menor proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. E no mundo em geral, a gente faz uma média mundial, o que acontece? Eram 36%, agora são 11%. Teve ali uma queda, né? Conforme vai se passando os anos, a desigualdade social ela tem a tendência em diminuir. Claro que agora que a gente está passando por este momento, existem muitas pessoas ali que estão dependendo da ajuda do governo, né? Por quê? Porque são pessoas que trabalham como autônomos, outras que tinham empresas e agora não tem como abrir, estão fechadas, né? Então, são pessoas que acabam passando, né? Pode ser que tenha um leve aumento ali de pessoas abaixo da linha da pobreza, certo? Aqui vocês observam também que a Austrália, Rússia, América do Norte, América Latina, a América Anglo-Saxônica, desculpa, e a Antártida, elas têm menos de 1% da população vivendo com menos de 1,90 dólares por dia, tá? Então, são regiões ali que têm uma economia mais estável. Aqui no continente, na Antártida, o que acontece? Uma população muito pequena, né, devido a ser frio, então nós temos ali mais pessoas que moram e que estão fazendo pesquisas na Antártida, tá? A Austrália, a população se concentra mais no litoral. Rússia, clima frio, a população fica mais na porção sul da Rússia, né? E na a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, já tem ali o nível, né, de sua industrialização mais avançado. Então, investimentos ali também em pesquisa, na educação, faz com que os dois países ali se destacam aqui no continente americano. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Aí, como que a gente define
o desenvolvimento socioeconômico? Através ali dos dados, né, que nem eu já comentei, do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, a renda per capita, que são tomados como referência. Então, a gente tem esses dois números que a gente pode ver ali do PIB, da renda per capita da população. Como que é visto a renda per capita? A renda per capita, você pega ali o PIB do Brasil, divide pelo número das pessoas que tem, pela população brasileira. Que nem, se for 1 trilhão de reais, vai dividir por 210 milhões de pessoas. Daí a gente vai saber a renda per capita que é, tá? Então, o PIB ele é um indicador econômico que vai representar a soma de toda a riqueza gerada por um país em determinado período, que nem em um ano é feito o PIB. Em um ano eles vão ver como que foi o PIB do Brasil. Houve crescimento? Foi maior que nem 2019, o PIB do Brasil? Foi menor que 2019? O que aconteceu? Quais foram os fatores, né, que levaram ao PIB do Brasil crescer? Quais foram os fatores que levaram o PIB do Brasil cair? Então, a gente tem esses indicadores. E a renda per capita vai ser o quê? É obtida dividindo-se o valor do PIB de um determinado ano pelo número de habitantes de um país. Então, que nem eu expliquei para vocês, vai pegar lá as 3 trilhões de reais dividido por 200 milhões ali de pessoas, né? Aí a gente vai ter um PIB, uma média do PIB brasileiro. Oi? Desculpa, mas cortou para mim o PIB. É como que você vê o PIB? O PIB ele é o indicador econômico que ele vai representar toda a riqueza, né, a soma de toda a riqueza gerada no país por um determinado período. Que nem, às vezes eles podem fazer uma comparação mensal do PIB. O mês de julho foi melhor que o mês de junho. O que aconteceu? O comércio teve um destaque devido ali na região sul-sudeste ter um aumento nas vendas do comércio varejista, movimentou mais a economia. Então, o PIB teve uma teve ali uma elevação referente ao mês de junho. E o mês de dezembro, nós tivemos uma alta de 20% referente ao mesmo mês de dezembro do ano anterior. Por quê? Devido ali, Natal, férias, então o pessoal acabou gastando mais. Então, eles acabam vendo o PIB, ele é um indicador econômico. Eles podem comparar o mesmo mês de um ano com o outro, eles fazem essa comparação, eles fazem a comparação ali de anualmente também. Então, eles podem ser feitos de várias maneiras, tá? É um indicador econômico que a gente tem aí de toda a soma das nossas riquezas. Aí nós vamos ter outro mapa, né, da renda per capita no mundo, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão não dá tempo de eu passar tudo para vocês. Mas aqui vai representar o quê? Quanto mais clarinha a cor que vai estar, menor vai ser a renda per capita em dólares, tá? Ou que nem dados não disponíveis. Em alguns lugares não vai ter dados disponíveis. Então, aqui, quanto mais clarinho, menor o valor da renda per capita. Quanto mais escuro, maior o valor da renda per capita. Isso ali está associado, a gente vê essa diferença também através do quê? Através do nível de desenvolvimento e industrialização do país. A gente consegue ver esse aumento. Tá? Só para destacar, no Brasil, ao observar o Brasil, qual que é a renda per capita em dólares de 5 mil dólares a quase 15 mil dólares, né? 14.999 dólares. Então, essa é a renda per capita. Daí a gente faz ali, multiplica pelo valor que está o dólar, hoje está ali em R$ 5,38, ele varia de 5,30 a 5,45, 5,50, que está variando ali o preço do dólar. Tá? Aí a gente faz esse cálculo, a gente vai saber em reais ali qual que é aproximadamente a renda per capita do Brasil. E também, né, para a gente compreender as desigualdades socioeconômicas, o que é feito? Tem ali 3 modelos que a gente vê, para a gente ter ali ver ali o IDH, né, ver como que está o índice de desenvolvimento humano,
que é através do quê? Expectativa de vida, mortalidade infantil, analfabetismo, que são 3 fatores ali que eles usam, né, para ver como que está o desenvolvimento do país, tá? Que é muito importante para a gente ter ali uma noção de como que está se desenvolvendo, né? São 3 fatores ali que acabam implicando também lá no IDH do país, como que está o índice de desenvolvimento humano, tá? Então, ali nós temos a expectativa de vida, que é o que indica o número estimado de anos que os indivíduos de uma população possivelmente viverão, mortalidade infantil. No grupo de 1.000 pessoas, quantas estão morrendo de crianças? Analfabetismo, número de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler. Então, eles têm ali uma média que é feita através do quê? Quando tem ali a pesquisa feita aqui, que eles fazem a cada 10 anos do número da população que tem no Brasil, a gente, que é feito através do IBGE, a gente vê ali, eles conseguem fazer através dos questionários todas essas, principalmente o analfabetismo, tá? Aí a expectativa de vida ao nascer em 2015, observam que o Brasil está ali na faixa dos 60 a 75 anos. Claro que as mulheres elas vivem mais do que os homens, certo? Por quê? Devido aos cuidados que elas tenham, né? Então, a gente observa tem todas essas questões. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Quando a gente vai fazer a leitura do mapa, você vai ver o quê? Quanto mais clarinho, menor vai ser a idade. Quanto mais escuro, maior a idade. Então, a gente consegue ter essa diferença. Aí o IDH, como que ele é calculado? O IDH é muito interessante a gente saber ali como que ele é calculado, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi elaborado pela ONU com o objetivo de medir por meio de um valor que pode variar de 0,0 a 1, tá? Quanto mais próximo de 1, mais elevado vai ser a classificação, né, do país no nível do IDH. Países com valores muito altos, eles atingiram alto grau de desenvolvimento econômico e industrial. Países que têm IDH médio e baixo são considerados subdesenvolvidos, apresentam má distribuição de renda. E também possuem países subdesenvolvidos que apresentam IDH alto, caso do Brasil, que é considerado emergente, né? Então, por que é alto? E ele é considerado emergente, ele é alto porque está de 0,700 a 0,799, tá? É um índice alto, porém, ele é um país emergente. Por que ele vai ser um país emergente? Devido à má distribuição de renda. Então, ele é classificado como um país emergente, não como um país desenvolvido. Aí aqui nós temos a mesma coisa que acontece na Argentina, no Chile, ó, tá acima de 0,800. Porém, é um país emergente. Por quê? Devido à má distribuição de renda que tem no país. Certo? Então, aqui a gente tem a classificação no mundo, que vai de quanto mais clarinho, menor o IDH, mais escuro, maior o IDH. Tá? Da mesma forma que os outros mapas. Então, aqui a gente tem o mapa do Índice de Desenvolvimento Humano, tá? De 2015. Tá? Pode ser que a gente vai ter agora, quando ter o censo, né, que era para ser esse ano e foi transferido para ano que vem, ele pode ser que mude ali o nosso IDH, pode ser que aumente um pouquinho, diminua, né? Por quê? Porque vai ser feito novamente ali, né, a contagem das pessoas, vamos ver como que está o desenvolvimento da população através dos índices que eu falei e comentei antes com vocês. Certo? Aí vocês fizeram as atividades. Ok? Aí a gente vai falar da riqueza e da pobreza no mundo. Então a gente tem ali uma divisão do mundo, né? A gente vê essa divisão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Por mais que nós temos ali economias em desenvolvimento, que está em laranja, que ficam aqui no hemisfério norte, a economia é muito maior que as que ficam no hemisfério sul. O que a gente observa? Que aqui, Nova Zelândia e Austrália, elas pertencem aos países desenvolvidos. Por isso que a gente tem essa linha, né, que divide norte e sul. Por mais que ele está no hemisfério sul, na divisão geográfica,
ele é considerado um país norte, né? Devido ali seu alto grau de desenvolvimento, tá? Essa regionalização passou a ser utilizada principalmente a partir do século XXI, tá? Então, foi no século XXI que começaram a utilizar essa classificação, essa divisão norte-sul ali através do seu nível de desenvolvimento, tá? Aí nós temos ali os países desenvolvidos, que são países que correspondem ali à economia altamente industrializadas, atingiram alto grau de desenvolvimento tecnológico e social, possuem 16% da população global e detêm 60% de toda a riqueza gerada no mundo. Então, gente, os países desenvolvidos, eles têm o quê? Uma menor população mundial, 16% da população mundial, porém, eles têm o quê? 60% de toda a riqueza gerada no mundo. Então, dos 8 bilhões ali de habitantes, possuem só 16%. E eles detêm 60% da riqueza gerada no mundo. Então, a gente tem o que atrelado a esses países? Desenvolvimento, industrialização, né? Precoce, é o fruto da Revolução Industrial que se iniciou lá na Inglaterra no final do século XVIII. Tá? Então, porque observam bem, os países subdesenvolvidos, a industrialização é recente. No Brasil, o quê? Faz 100 anos que nós temos a industrialização. Tá? Nem 100 anos não faz, né? Porque o que mais começou mesmo foi ali na década de 50, 1950, que o Brasil começou a atingir mesmo uma industrialização mais avançada, que daí a gente tem aquele processo do êxodo rural, tá? A prosperidade dos países desenvolvidos é favorecida pelas políticas protecionistas adotadas por seus governos, tá? Então a gente tem ali essas questões que fazem com que os países apenas, né, os países desenvolvidos estão ali detêm a maior riqueza do planeta devido ao seu processo histórico. Elevada renda per capita nesses países reflete uma distribuição mais igualitária, permitindo à população elevado nível de consumo. Tá, então, a riqueza gerada pelos países desenvolvidos, 64%. Riqueza gerada pelos países subdesenvolvidos, 36%. Então, a gente tem uma grande diferença, né? Que nem aqui, 16% da população divide ali esses 64% das riquezas geradas. Aí nós temos ali algumas, vou dar uma agilizada aqui com vocês, nós temos alguns indicadores, né, socioeconômicos de desenvolvimento. Então, observam ali a Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Japão e França, como que está o IDH desses países, né? Expectativa de vida, observam também a mais baixa dos Estados Unidos, 79 anos. Então, olha no Japão, a mortalidade infantil, 2 pessoas por 1.000 vivos, nascidos vivos, né? Então é bem baixo, tá, gente? Eles têm ali um avanço muito maior em todas as áreas, né? Ciência, industrialização, então eles possuem todos esses recursos. Países subdesenvolvidos é o contrário, né? Dos países desenvolvidos, eles apresentam o quê? Baixo desenvolvimento industrial, tecnológico, baixo IDH. Aí nós temos também os países emergentes, quando o país possui desenvolvimento e seu IDH é considerado médio alto, tá? Por que que eles consideram médio alto? Devido ali a má distribuição de renda, tá? Os países subdesenvolvidos, eles dependem ali de empréstimo de capital internacional para quê? Para investimentos em programas sociais, infraestruturas, acabando o quê? Tendo ali um aumento da dívida externa, que nem o Brasil tem ali o aumento da dívida externa, né? Que vai barrar o crescimento do país, porque você vai ter que pagar primeiro essa dívida para depois conseguir se desenvolver. E ali nós temos também uma outra questão, né? Que a pequena parcela da população possui a maior parte das riquezas e a maior parte da população vive com condições dependentes do governo, ou seja, dependentes ali de programas sociais, né? Aí nós temos aqui o PIB, o IDH, né?
dos países aqui do Brasil, dos países da América dos subdesenvolvidos. A gente vê ali Argentina e Brasil, expectativa de vida 76, 75 anos. Índia 68, Moçambique 55, Níger 62. Então a gente vê ali, e olha o nível de mortalidade infantil, né? 11,1 por mil nascidos vivos na Argentina, 14,6 no Brasil. Aí vocês observam Moçambique 57, né? Quase 57. Então é um nível muito elevado. Nós temos ali os principais bolsões de pobreza que do mundo e vivem nos países com IDH muito baixos, que estão situados na África subsaariana e ao sul da Ásia. Então são os lugares onde a gente tem os maiores níveis de pobreza. Aí nós temos os BRICS, né, que são os países ali que faz Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacam ali, que eles têm, as economias são parecidas, e o que eles fizeram? Se juntaram e fizeram esse bloco, né, o BRICS, que começou a ter ali uma influência no cenário político internacional, que eles firmaram acordos entre si, para melhorar ali o desenvolvimento dos países, tá? Os diferentes sistemas econômicos e políticos, né? Cada governo ele adota ali um sistema econômico diferente, né? Através ali de relações sociais e modo de produção de atividades econômicas, em especial a distribuição das riquezas geradas por essas atividades. Então nós temos ali o sistema econômico político capitalista, né? Que ele é exercido na maior parte do mundo. Nós temos esse desenvolvimento. Como que é o desenvolvimento capitalista? Lá na página 396, vocês têm um quadrinho que está o modo de sistema capitalista, tá? Onde que nós vamos ter lá a propriedade privada dos meios de produção, tá? Trabalho assalariado, divisão de classes, produção para o mercado, divisão social do trabalho, divisão internacional do trabalho. É a forma que está organizado ali o sistema capitalista de sistema econômico, né, e político capitalista. É a forma como que ele está dividido. Aí nós temos ali o capitalismo comercial pré-capitalista, que é desde ali no início, né, que a gente tem esse sistema, tá? É a primeira fase do sistema do capitalismo, que ele se inicia lá no século 16 e 15, 14 e 16, tá? Principalmente na Europa. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vocês estudam esses sistemas capitalistas, tá? Que são o quê? O capitalismo comercial pré-capitalista, capitalismo industrial, que daí começa ali no século XVIII até meados do século XIX, marcado pela Revolução Industrial, tá, gente? Esse é a segunda fase do capitalismo. Terceira fase, capitalismo financeiro, que é a partir do século XIX, onde que passou ali a ter o desenvolvimento do mercado financeiro, tá? Onde que as potências industrializadas, onde que ficava ali o crescimento econômico das potências industrializadas da Europa e Estados Unidos. Daí começa ali ter a desenvolvimento de técnicas, de novas técnicas e tecnologias. Essa é a segunda parte da Revolução Industrial, né? Então passa ali pela segunda fase, a Revolução Industrial, tá? A gente começa a ter a introdução da ciência e a produção nessa fase do capitalismo. Então ali no capitalismo financeiro a gente começa a ter todos esses aspectos, todas essas características. E até chegarmos nos dias de hoje, que nós chegamos ali no capitalismo técnico-científico informacional, que é a última fase, marcada ali a terceira revolução industrial, tá? Onde a ciência é a peça-chave, né, do desenvolvimento. Então a gente tem ali o desenvolvimento de alta tecnologia, onde que os robôs que começam a produzir, né, a fabricar, não é mais o ser humano, a gente tem uma introdução muito maior de robôs, tá? E a política econômica adotada é o neoliberalismo, tá? O que é o neoliberalismo? Sempre lembro, o neoliberalismo está associado ao quê? O Estado intervém cada vez menos dentro do seu país. Ou seja, o Estado ele abre as portas, né, para a propriedade privada, ele abre ali as portas para a privatização.
tá? E o capitalismo, ele passa por várias crises, né? Se vocês observarem, a última que nós temos ali em 2008, que ainda até hoje a gente tem ali os reflexos dessa crise econômica. Ele sempre vai passar por vários períodos, várias crises que nós temos ali do capitalismo. E o outro sistema que nós temos é o sistema socialista, né? Que ele é adotado durante décadas por vários países, tá? Foi implantado na Rússia em 1917, que daí nós temos lá a Guerra Fria entre a Rússia e Estados Unidos, que eles travam uma batalha, certo? Travam essa batalha e essa parte eu não vou cobrar de vocês na avaliação, tá, pessoal? Para não ficar muito extensa. Ok? Então, pessoal, prestam atenção. O que vai cair na avaliação? A parte da avaliação vai cair até a página 402. Sistema econômico e político socialista eu não vou cobrar de vocês, tá? Eu faço depois 2 atividades na plataforma, a gente faz para eu cobrar como ainda eu tenho que dar atividade para vocês, a gente faz 2 atividades referente ao sistema socialista, tá? Econômico e político socialista. Então, a avaliação de vocês vai até a página 402, onde que a gente fez as atividades, que é até o capitalismo financeiro, até técnico, científico e informacional, certo? Então, até essa parte que nós vamos ter ali a avaliação. Vou disponibilizar para vocês os slides também, vou postar lá na plataforma. Vocês vão observar, vai estar todos do capítulo 3 e 4, então vocês estudam a partir do capítulo 4 e já vai ficar disponível para vocês para o período lá, quando vai ter a recuperação, tá? Então daí eu já deixo já disponível para vocês os slides. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então, quarta-feira nós vamos ter avaliação, não faltem, tá? Dão uma estudada, por mais que eu vou deixar ali vocês usar o livro, dão uma estudada, que daí fica mais fácil para vocês procurarem as respostas, tá? Mas só vamos até a página 402 ali das atividades sobre da prova. Ok, minha gente? Então, boa semana ali para todos vocês, se cuidem, bom retorno de aula e a gente se vê na quarta-feira para fazer a avaliação. Beleza, minha gente?